Clarice Lispector nasceu no ano de 1925 na Ucrânia. Porém, no ano seguinte, ela e sua família mudaram-se para Recife, onde ela passou a maior parte da infância. Entre muitas leituras, ingressou para a Faculdade de Direito e passou a colaborar em jornais cariocas. E no ano de 1944 publicou seu primeiro livro, Perto de um Coração Selvagem. As experiências pessoais, o universo feminino e o ambiente familiar foram ponto de partida para Clarice. O objetivo em suas obras é o de atingir as regiões mais profundas da mente das personagens para sondar os mecanismos psicológicos. As ações, quando ocorrem, destinam-se a ilustrar as características psicológicas dos personagens. Além disso, são comuns nas obras de Clarice histórias sem início, meio ou fim, com predominância do tempo psicológico, visto que o narrador segue o fluxo de pensamento e o monólogo interior das personagens. Logo, o enredo pode fragmentar-se. O espaço exterior tem importância secundária, assim como as características físicas, uma vez que a narrativa de Clarice concentra-se no espaço mental. As personagens criadas por Clarice Lispector descobrem-se num mundo absurdo, diante de algum fato inusitado. Aí ocorre a epifania, classificado como um momento em que a personagem sente uma luz iluminadora em sua consciência, que a faz despertar para a vida e situações a ela pertencentes que em outro instante não fariam tanta diferença. Esse fato provoca um desequilíbrio interior que mudará a vida da personagem para sempre. As digressões ou os supostos diálogos entre a narradora e o leitor predominam em relação às ações da narrativa, num processo chamado fluxo de consciência, que impede as fronteiras entre o narrador e o leitor. Além disso, a narradora começa a narrativa aos poucos, sempre fazendo intervenções ao longo dela, até que o leitor se sinta totalmente envolvido. Por fim, a linguagem utilizada é simples, recheada de onomatopeias, aliterações, metáforas e outros recursos da linguagem. O conto Búfalo de Clarice Lispector apresenta como temática a procura de sentimentos, a esperança de sentir alguma coisa. O sentimento retratado nesse conto é o ódio, o amor e o ódio, mas o que a personagem do conto procura é o ódio. Então, a temática, ela fica no contraste entre o amor e o ódio e o que a personagem sente de verdade. O tamanho do conto, ele vai de médio a grande. O título eu vou explicar no final, depois que eu explicar o conflito. O conto, ele só tem um personagem, que é uma mulher, que ela divaga pelo zoológico, anda, passa por vários animais, várias jaulas e tenta procurar o ódio dentro desses animais. Tenta fazer com que esses animais despertem o ódio dentro dela. Ela primeiro passa pela jaula do leão, mas ela não consegue sentir nada. Não consegue sentir o ódio, ela consegue sentir o amor. Por quê? Porque ela vê o amor que o leão sente pela leoa. E isso não consegue despertar o ódio em nada. Depois ela passa pela jaula dos macacos, e os macacos, eles ficam bem frente a frente com ela. E ela consegue ver um vazio dentro dos olhos dos macacos. E ela começa a sentir o amor, ela não consegue sentir o ódio também. E ela, no fluxo de consciência do conto, vai mostrando que ela não pode sentir isso, ela não pode sentir esses sentimentos de novo não, amor não, tem que sentir o ódio. E ela fica fazendo várias divagações sobre ela mesma, conversando com ela mesma durante o conto, na escrita da Clarice Lispector. Depois ela vai para a jaula do hipopótamo e ela não consegue também sentir o ódio olhando para aquele animal. Depois ela para na jaula dos elefantes e ela faz uma observação sobre os elefantes, que eles são tão grandes, fica tanto peso sobre as patas deles, que as patas deles eram feitas para esmagar, mas eles não esmagam por amor também. Eles são animais mais dóceis e isso também não conseguiu despertar o ódio nada. Depois ela passa por outras jaulas, vê várias pessoas com seus filhos, com seus namorados, maridos, etc.
e depois ela vai andar de montanha-russa. Nisso que ela vai andar de montanha-russa, ela vê vários casais formados e eles vão sentar juntos em cada cabine da montanha-russa. E ela senta sozinha. Nessa hora, o conto mostra que o porquê que a mulher está procurando esse ódio. Ele fala que a mulher, ela amava um homem e esse homem não retribuiu amor para ela. Então ela falou para ele que o odiava. Mas ela não sabia como odiar. Ela só sabia amar, amar e amar. E ela fica nessa procura. Se ela falou que ela odeia o homem, ela tem que saber o que é ódio. Ela quer sentir esse ódio, ela quer saber como é que é sentir isso. E por isso que ela vai ao zoológico, olhar os animais e procura esse sentimento. Depois que... durante a ida na montanha-russa, ela vê entre os trilhos o nascimento da vegetação. E ela vê que aquela vegetação também nasce por amor. Então ela pensa que o mundo inteiro, tudo que acontece de bom, né, é em prol do amor. Ela só consegue ver o amor. E a procura desse ódio é uma dificuldade muito grande para ela. Depois que ela sai da montanha-russa, ela vai até a jaula dos búfalos e ela vê um búfalo de longe. E ele não dá muita atenção para ela no começo. Mas depois ele se vira e ela olha nos olhos daquele animal e ela vê que ele tem um ódio dentro dele. Ele tem um pouco de ódio dentro dele e ela consegue ver isso. E isso começa a despertar esse sentimento que ela tanto procurava. E é no búfalo, então, que ela consegue sentir o ódio. E ele vai se aproximando dela e quando ele fica cara a cara com esse animal, ela estava meio cansada, meio tonta, depois de sair da montanha-russa, que ela cai e ela só vê o céu e um búfalo. E é assim que termina o conto. Ela meio que desmaiada, só olhando o céu e um búfalo. Aí, eu vou explicar o título agora. O título, ele é o búfalo, o título do conto. E recebeu esse título, a gente acredita que é por causa que foi o único animal que conseguiu realmente despertar o que ela procurava, despertar o ódio dentro dela. Por isso que recebe esse nome. Felicidade Clandestina é um livro que possui contos que abordam assuntos como infância, adolescência, família, mas sem deixar de falar também sobre as questões da alma. No conto Felicidade Clandestina, a narradora conta sua primeira experiência com o livro, mas esse livro era de uma menina má, que era filha do dono da livraria, e era o Rei Nações de Narizinho, e era o objeto de desejo da protagonista. A menina má, ela fala que vai emprestar o livro para a narradora, para a protagonista, mas ela sempre inventa uma desculpa para não emprestar. Até que a mãe dessa menina descobre o que vem acontecendo e entrega o livro para a protagonista, falando que ela pode ficar o tempo que quiser. A partir daí, ela passa a tratar o livro como o seu amante. E ela esconde o livro só para depois achar e ter o prazer de ser possuidora dele. Ela finge que esquece onde está para depois achar de novo. E no final desse livro, ela fala uma frase que é bem famosa, que ela fala assim, que não era mais uma menina com livro, mas uma mulher com seu amante. O conto Uma Esperança se inicia com o aparecimento do inseto Esperança na sala da protagonista, onde ela e o filho começam a observar a Esperança. E no início desse conto há um trocadilho entre o inseto Esperança e o sentimento Esperança. Então há uma ambiguidade nisso. Depois de algum tempo observando a Esperança, surge de trás do quadro uma barata. E aí eles ficam com medo dessa barata, que era muito maior do que a Esperança, que era fraca, de matar o inseto. Aí o filho da protagonista vai lá, pega a vassoura e mata a barata. E depois disso, eles continuam observando a Esperança. Os contos Uma Esperança e Felicidade Clandestina, eles trazem à tona a reflexão sobre o comportamento humano. Na felicidade clandestina entre o ser humano e outro ser humano, e na esperança entre o ser humano e o inseto. No conto O Búfalo, a protagonista vai ao zoológico esperando encontrar o ódio.
Já em Felicidade Clandestina, a personagem principal não perde a esperança de conseguir o livro que queria. No conto Uma Esperança, esse sentimento é mostrado de uma maneira mais direta, através da comparação do inseto com a esperança. Essa comparação se dá pelo fato de que, mesmo que as circunstâncias mudem, a esperança continua. E o inseto, apesar de ser frágil e a qualquer momento a aranha poder comê-lo, ele não desiste de viver entre os predadores, pois há esperança. A obra escolhida pelo grupo foi o filme A Procura da Felicidade, já que nos contos, os protagonistas estão sempre à procura de algo novo sem perder a esperança. E durante todo o filme, o personagem principal ele passa por dificuldades, mas ele não desiste até encontrar a felicidade.